No Saber Direito desta semana, o professor Aloísio Zimmer traz um curso de Direito Administrativo com foco em saneamento básico no Brasil. Durante as 5 aulas, ele vai explicar pontos sobre o marco legal do saneamento. Vai falar sobre o uso da água e questões relativas ao esgotamento sanitário, além de abordar os problemas dos resíduos sólidos e da drenagem. A aula 5 começa agora. Concluindo a nossa jornada, vamos fazer um recorte ainda mais específico. Existe o direito administrativo. Dentro dele eu enxergo o direito do saneamento. E dentro do saneamento, assim estabeleceu a 11.445 de 2007, no artigo 3º, eu tenho 4 temas fundamentais: o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. No artigo 3º, essa mesma lei define estes temas como seus temas fundamentais e detalha o conjunto de atividades na sequência no 3-A, 3-B, 3-C e 3-D. E no nosso caso, o olhar mais atento será agora para o tema resíduos sólidos e alguns elementos que também compreendem o debate drenagem e manejo de águas pluviais. Como estes 2 assuntos estão dentro do contexto da 11.445 de 2007 e também sofreram impactos a partir das regras que surgem com a 14.026 de 2020, posso tranquilamente afirmar que também estes 2 assuntos têm hoje um outro desenho. São políticas públicas que vão passar por alterações, se aquilo que foi pensado pelo novo marco legal do saneamento realmente virar realidade. Quando eu abro a 11.445, no artigo 2º, e vejo a lista de princípios, quando eles têm clara afinidade com resíduos sólidos ou drenagem, obviamente eu aplico para aquela realidade. Universalização e efetiva prestação. Preocupações com saúde pública, com a proteção dos recursos naturais, com o meio ambiente, com a vida e o patrimônio privado e público. Problemas, por exemplo, que decorrem das enchentes e inundações. A sustentabilidade econômico-financeira, a importância de adotar, de trazer para essas políticas públicas novas tecnologias, o espírito, o centro, o conjunto principal de princípios discriminados no 2º da 11.445. São também ideias, referências de interpretação e de raciocínio que eu aplico para resíduos sólidos e drenagem. Os objetivos do novo marco legal. A ideia de propor competição entre interessados ou mesmo incentivar a prestação regionalizada e valorizar a regulação. Pode ser quase a mesma aula quando penso em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, quando falo de resíduos sólidos
ou drenagem. Então é importante que eu entenda que existe um núcleo essencial que compreende um conjunto de regras para estas 4 áreas. Claro, sem dúvida, a 11445 pensa mais em água e esgotamento sanitário, porque essa é a sua trajetória natural. Mas eu não posso hoje pensar política pública na área de resíduos e política pública na área de drenagem sem este diálogo. No caso específico do tema resíduos sólidos, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para quem não sabe, imagino que muitos saibam, existe a rigor lei específica. Claro que a 11445 me ensina sobre resíduos sólidos, mas diria assim, não é a lei principal, não é a referência específica. No caso, desde 2010, eu tenho uma lei para nos explicar como esta política pública, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, se desenvolve, ou pelo menos deveria se desenvolver. É a Lei 12.305 de 2010. Além da Lei 12.305 de 2010, decretos recentes, como o 10.936 de 2022, repito, decreto 10.936 de 2022 e o decreto 11.043 de 2022, além da 12.305, estes 2 decretos nos ajudam a alcançar o estágio atual, o estado da arte do tema resíduos sólidos no direito brasileiro. Vejam que a lei é de 2010, Lei 12.305 de 2010. Nós estamos em 2023, então essa lei ela tem uma caminhada, mas digo com toda certeza para vocês, ela ainda é uma lei que prevê uma realidade, prevê um nível de evolução para esta política pública que ainda não alcançamos, que estamos, aliás, muito longe de alcançar. O tema resíduos sólidos tem uma longa trajetória, muito caminhando a reboque das preocupações com a saúde pública. Na medida em que eu tenho o crescimento das cidades, na proporção dessa urbanização, é que essas necessidades vão ficando claras. Os problemas da saúde pública foi fácil identificar no passado. Tem a ver com a qualidade da água, tem a ver com a forma como eu resolvo o problema dos esgotos e tem implicação direta também em relação ao tema dos resíduos. Então, progressivamente, no mundo e no Brasil, esta política pública foi ganhando sutilezas, foi ganhando detalhamentos. A titularidade é do município. O município, Constituição Federal, artigo 30, inciso 5º, é o responsável pelas políticas públicas vinculadas ao interesse local. Então, quando eu penso em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, eu compreendo a relevância e a titularidade do município. Inegavelmente, é do município a titularidade. E ele, desejando delegar para terceiros, atribuir a terceiros a
responsabilidade de fazer a coleta, o caminho natural a 8666 de 93. Futuramente, e esses debates não estão claramente resolvidos, não sabemos se a 14133 de 2021, a nova lei de licitações, vai continuar cumprindo essa tarefa, pelo menos nos municípios menores, ou se a interpretação correta do artigo 10 da 11445 de 2007 obriga sempre licitar, delegando no caminho dos contratos de concessão. Até confesso que essa sempre foi a minha primeira interpretação em relação ao novo marco. Porque é isso que ele diz no artigo 10. Quando eu quero delegar a responsabilidade de prestar serviço público na área do saneamento para terceiros, artigo 10, eu tenho que licitar e entregar um contrato de concessão, seja a concessão comum, Lei 8987 de 95, ou concessão patrocinada, Lei 11079 de 2004, ou ainda a concessão administrativa, seja administrativa ou patrocinada, a lei das PPPs. Na verdade, a lei do novo marco legal do saneamento criou essa regra. Então, se pensou que para licitar coleta e transbordo, licitar coleta, transbordo e transporte, licitar aterro ou juntar todas as atividades na mesma licitação, a modelagem exigida deveria ser uma modalidade de concessão. Eu diria que esta exigência ela é apropriada se eu pensar que grandes municípios, diante de uma economia de escala, conseguiriam justificar contratos de 20, 25 e 30 anos, concessões na área dos resíduos, grandes municípios. Ou então, municípios reunidos em consórcios públicos, por dentro de regiões metropolitanas, por dentro de aglomerações urbanas, por dentro de micro-regiões. Aí, coletivos de municípios eventualmente casados com os estados, aqui eu enxergaria claramente resíduos no caminho da concessão. Agora, pequenos municípios que isoladamente desejam licitar esta política pública, se é verdade que o artigo 10 da 11445 de 2007 sugere concessões, contratos administrativos de concessão, decretos recentes do governo federal parecem tentar fixar uma outra interpretação, que dependendo do caso, dependendo da dimensão, dos investimentos envolvidos, da escala oferecida, posso fazer contrato do jeito antigo, pela 8666, mais adiante pela nova lei de licitações, 14133 de 2021, e excepcionalmente seguir o caminho das concessões. Então, a primeira ideia, a primeira leitura indicava sempre concessão, mas de fato, onde eu tenho menor dimensão, não faz sentido pensar em contratos tão longos e contratos tão complexos. Então, não posso dizer, o tempo esclarecerá isso, mas seria precipitado dizer que acabou para o mundo dos resíduos o uso da 8666 de 93. E quando este ano terminar e surgir a 14133 de 2021, há uma tendência de que, em vários contextos, a nova lei de licitações continue sendo utilizada. A questão aqui
importante é percebermos que os municípios não compreenderam ainda a dimensão das exigências da lei setorial, da lei específica, da Lei 12.305 de 2010. Porque os desafios que estão lá estabelecidos, que pensam em encerramento de lixões, encerramento de aterros controlados, abertura de novos aterros sanitários e a introdução de outras rotas tecnológicas para que, de fato, se leve para o aterro somente o rejeito, ou até mesmo, na experiência de outros países, que nada se leve para o aterro, é o conceito de aterro zero. Então, quando eu me deparo com as exigências da 12.305 de 2010, além das regras novas que o novo Marco Legal do Saneamento traz, abrangendo o tema resíduos, eu vejo que há uma realidade nova para ser estabelecida. Porque quais seriam os dois grandes problemas do tema resíduos no Brasil? Existem muitos, mas quais são os dois principais? 40% dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil estão chegando em lixões e aterros controlados, e não nos aterros sanitários, aquilo que a lei efetivamente propõe. Então, pular de fase, e mais de uma vez já se fez isso, datas e novas datas, prazos e novos prazos, e os lixões continuam existindo, e aterros controlados continuam existindo, que não é o formato que a lei estabelece. O novo marco traz também novas datas, 2024 para algumas realidades, mas na prática, sabemos disso, este caminho é um caminho ainda muito longo. Quando eu penso em universalizar coleta, em geral as cidades têm esse serviço para quase todas as ruas. A universalização, razoavelmente, ela está atendida. O que eu não consegui atender é a abordagem ecológica, é a abordagem preocupada com o meio ambiente, com a proteção dos recursos naturais que a 12.305 faz desde 2010. E realmente, se nós formos aos detalhes, nós vamos perceber essas distâncias e eu um pouco quero ainda falar disso. Uma outra questão muito importante, uma outra fragilidade desta política pública é a questão da sustentabilidade econômica. Muitos municípios usam recursos do próprio orçamento para responder pela política pública. Ou não cobram a taxa de lixo, ou cobram valores que não são proporcionais às exigências de uma política pública que está desenhada na 12.305 de 2010. Então, a questão que pesa aqui é aceitarmos esta verdade, que com a quantidade de recursos que estão sendo direcionados para esta política pública, nós estamos muito fora, muito distantes daquilo que a lei demanda ao gestor público. É preciso cobrar a taxa de lixo,
instituir e cobrar nos lugares em que ela não foi instituída e não é cobrada. E nos lugares em que ela foi instituída e está sendo cobrada, os valores, regra geral, precisarão ser muito maiores ou pelo menos maiores do que hoje acontece. Agora, claro, aqui eu tenho uma limitação, porque o agente político, ele não quer assumir a responsabilidade de aumentar o valor deste tributo, de aumentar o valor da taxa de lixo. E quem não instituiu, sequer deseja instituir. Mas, com esta limitação orçamentária, eu não consigo pensar, desenhar um sistema que comece pela coleta, que chegue no transbordo, que passe pelo transporte e que chegue no aterro, passando por várias outras rotas tecnológicas, como compostagem na coleta seletiva. Eu não consigo tratar adequadamente e envolver as cooperativas de catadores neste processo. A compostagem, a transformação do resíduo em energia, todas as outras alternativas tecnológicas que o mercado já diz existem e que o município, para trazer para a realidade da sua política pública, ele precisaria modelar, normalmente com um conjunto de outros tantos municípios, modelar concessões comuns, patrocinadas ou até mesmo administrativas, que sejam atrativas para empresas privadas, para que elas antecipem, tragam esta tecnologia para o sistema de coleta, destinação ou disposição nos exatos patamares propostos pela 12.305. O novo marco tem esse mérito, porque ele diz ser caso típico de renúncia fiscal, considerando que estamos em 2023, é renúncia fiscal, é conduta proibida, cobrar taxa de lixo menor do que a necessidade, ou sequer instituir o tributo. É renúncia fiscal. Se o agente público não quer ter diretamente esse desgaste, uma boa alternativa é abrir o novo marco e seguir a linha que ele, novo marco, está pensando. Município, vamos estruturar grandes licitações, editais e contratos de concessão, imaginando uma escala que se revele atrativa para operadores privados que atuam no setor. E neste caso, nós poderíamos pensar concessionárias que não vão receber do poder público os valores arrecadados em razão da taxa de lixo, mas estes concessionários poderão cobrar dos usuários do serviço tarifas que poderão entrar, inclusive, na conta de água. Por isso mesmo, grandes empresas que já atuam no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão percebendo uma vantagem competitiva para entrar no mercado de resíduos, porque assumindo esta concessão, englobando coleta, transbordo, transporte e aterro, poderão cobrar a tarifa por dentro das cobranças que já fazem de água e de esgoto. Então, do ponto de vista do ganho em termos de organização administrativa, sem dúvida nenhuma,
percebo, assim, há uma tendência que quem já está cuidando de água e esgoto vai olhar cada vez com maior atenção para resíduos e talvez até mesmo drenagem. Estas grandes empresas privadas que já estão vencendo licitações em contratos de concessão são também empresas privadas que vão vencer licitações quando a concessão não falar apenas de água e esgoto, mas também de resíduos sólidos. E até faz sentido. Quando eu penso em saneamento básico, os 4 assuntos se relacionam: água, esgotamento, resíduos sólidos e drenagem. Uma empresa que já está no município, que tem obras construindo, expandindo rede de abastecimento de água, construindo e expandindo rede de coleta e tratamento de esgoto. Ela pode olhar para a drenagem, ela pode olhar para a gestão de águas pluviais e os lodos que resultam de suas fossas sépticas no sistema de esgotamento sanitário viram também produto para os aterros sanitários. E não estou dizendo isso dentro de uma perspectiva crítica. Eu posso ver, na verdade, ao contrário, como algo positivo, economia de escala, grandes empresas com potência econômica, com elevados níveis de governança e encontrando um ponto de equilíbrio, uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade ambiental e social a partir do controle destes assuntos mediante o estresse natural de uma disputa em licitação. A ideia é essa, que a disputa em licitação ofereça para os municípios, sozinhos ou em coletivos, o melhor contrato possível. A 12.305 é de 2010 e no artigo 6º ela enumera princípios que são de aplicação específica para o tema resíduos. Aliás, o artigo 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 30. Repito, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 30 da 12.305. São artigos que nos apresentam o centro nervoso da política nacional de resíduos sólidos no Brasil e que naturalmente se aplica e é de orientação que serve para estados e municípios. Lá no artigo 6º, eu tenho princípios que são próprios também do direito ambiental. O poluidor pagador, o protetor recebedor, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, o que repercute inclusive no design de produtos, o conceito de ecoeficiência, que dialoga com a ideia de limitar, em limites máximos e possíveis, o consumo dos recursos naturais, desde o início, desde o momento em que eu penso na geração de um determinado produto. E um dado fundamental, que é o conceito de responsabilidade compartilhada. Todos nós, em certa medida, o consumidor, o fornecedor, todos nós participamos desta cadeia, do nascimento do produto até o seu exaurimento. Somos parte desta cadeia e temos também responsabilidade em relação ao destino desse resíduo ou ao destino deste rejeito. Quando a 12.305, no artigo 6º, lista princípios, compreender os princípios é compreender a preocupação que o município deve ter como o principal construtor desta política,
obviamente atentando para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que ele, município, deve criar no seu ambiente, inclusive um desenho de política pública que esteja em harmonia com estas ideias mais avançadas. Pensando isso dentro de uma perspectiva concreta, quando o município elabora o seu edital de coleta de resíduos, às vezes inclusive pressionado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, sente a necessidade de organizar um processo licitatório que remunere o responsável pela coleta, pelo transbordo e pelo transporte, a partir da pesagem do lixo coletado. Licito a coleta, remunerando pela pesagem. É o que normalmente se faz. Agora, eu me pergunto, este é o melhor formato? Este é o melhor modelo? O município está dizendo para a empresa que vencer esta licitação que quanto mais lixo a sociedade produzir e mais a empresa recolher esse lixo, melhor será o seu ganho econômico, melhor será o seu contrato. A empresa torce por mais resíduo. E às vezes cai em tentação, molhando o lixo, deixando pedras no fundo do caminhão. Será que esta é a melhor maneira de remunerar uma empresa que faz a coleta? Pela pesagem do lixo? Claro, o Tribunal de Contas, ele se sente seguro, paga pela pesagem. Assim eu matematizo a realidade e crio um certo argumento objetivo para gerar pagamento. Mas essa não é a melhor ideia. Eu preciso, claro que é mais complexo, mas eu preciso pensar uma licitação, uma concessão que entenda que a coleta não pode ser remunerada pelo peso do resíduo coletado. Eu tenho que remunerar a coleta por indicadores que revelam o quanto mais limpa a cidade ficou. Se ela ficou limpa em um patamar elevado, posso pensar então num pagamento integral da nota. Se 70% do que estava no contrato foi o que a empresa cumpriu, ela já não vai receber o valor integral. Ela não recebe pelo peso, mas pelo conceito de cidade limpa. Quanto mais limpa estiver a cidade, maior será o pagamento. E dentro do edital, eu diria que a empresa precisa investir um percentual dos recursos que ela tem a receber na educação ambiental da população. E qual é a lógica? Se as pessoas têm uma boa educação ambiental, elas vão trabalhar com a ideia de não gerar o resíduo. Se tiver que gerar, tentar reutilizar, tentar reciclar. Para, assim, poupar recursos naturais. Se a empresa é remunerada pelo conceito de cidade limpa, interessa para ela que a sociedade produza menos resíduo. E ela, a empresa, vai trabalhar, vai ajudar o município a levar esta educação, essa visão para as escolas e para o contexto geral da sociedade. Porque quanto menos lixo é produzido, mais fácil para a empresa será atender plenamente o contrato. Com menos trabalhadores, com menos estrutura, ela recebe a nota integral.
Mas isso é muito abstrato. Com tantas novas tecnologias, com inteligência artificial, isso já não é tão abstrato assim. Drones fotografando a cidade podem criar um conjunto de informações e indicadores que vão permitir o pagamento a partir desse novo conceito. Não é a pesagem, mas a cidade limpa. Claro, isso causa um estranhamento para o Tribunal de Contas. Soa como subjetivo demais. O Ministério Público Ambiental concorda com essa ideia, mas o Ministério Público que lida com ações de improbidade e ações criminais, ele fica muito desconfiado. O município, por exemplo, pode idealizar licitações concentrando atividades. Eu junto a coleta com o transbordo, com o aterro, resíduo da saúde, capina, varrição, pintura do meio-fio e até o aterro. Concentrar tarefas e fazer uma grande licitação, fazer uma grande concessão. É isso que pensa o artigo 10 da 11445. E isso está em harmonia com a 12.305 de 2010, que é a lei específica do setor de resíduos. Concentrar tarefas, ter economia de escala. Em muitos lugares, o Tribunal de Contas é contra esta concentração de tarefas. A tese é que a concentração de tarefas acaba estabelecendo que a vitória será daquela que é a maior empresa da região. Entendem que concentrar tarefas é pressuposto para o direcionamento da licitação. E aí a orientação é em outro sentido. Querem que o município fragmente. Não é uma grande licitação / concessão, mas licitações quebradas de 8666. Uma licitação para a coleta, uma licitação para a capina, outra para a pintura do meio-fio. Nada a ver com o transporte, nada a ver com o transbordo e ainda tem a licitação do aterro. Esta fragmentação, ela entrega contratos tão importantes para cooperativas de fachada, para empresas que não têm um RH desenvolvido. E vejam, quando eu falo de trabalhadores na área de resíduos, em geral, eu trabalho com pessoas de baixa renda, de baixo grau de escolaridade, e é lamentável, é triste isso, mas com problemas de drogadição, com problemas de alcoolismo. Esse trabalhador eu vou entregar para empresas de fundo de quintal que vão responder por uma política pública que é tão importante. Sou contra essa ideia. E a 12.305 de 2010 também é contra esta ideia. E a 11.445 de 2007 é contra esta ideia. Eu quero que este trabalhador de baixa renda, com baixo grau de escolaridade, que ele trabalhe em uma grande empresa que tenha um RH desenvolvido, que ele tenha uniforme, que ele tenha plano de saúde, que ele tenha treinamento. Então, nós não podemos mais exigir que os resíduos sólidos sejam tratados em contratos fragmentados e que eu pague as empresas pela pesagem. Nós devemos construir modelagens de grandes contratos, concentrando tarefas e pensando em entregar esta política pública para empresas de porte, que sejam maiores do que o próprio contrato. Porque empresas
que entendem que um determinado contrato público vai ser o contrato das suas vidas, tende a ser o contrato da sua morte. Até porque eu disse, o poder público não recolhe da taxa de lixo a quantidade suficiente de recursos para criar coleta, transporte, transbordo, compostagem, coleta seletiva, logística reversa, transformação de resíduos em energia, valorizando resíduos, fazendo chegar no aterro, de fato, rejeitos pelos quais não é possível mais dar qualquer outro tipo de aproveitamento. Esta política pública, ela é cara, ela é complexa, ela exige tecnologia. Então, nós temos que entender que, por algum motivo, a 12.305 de 2010, que traz coisas tão importantes como coleta seletiva, logística reversa, a ideia, respeitando-se a hierarquia dos resíduos, que o ideal é a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento efetivo dos resíduos e, no limite, que os rejeitos cheguem ao aterro. Para eu, de fato, desenhar uma política com esta complexidade, eu preciso tirar o tema resíduos da fragmentação de contratos. Eu tenho até que torcer que grandes empresas que já estão no município com abastecimento de água e também a coleta, que eles se interessem pelo contrato na área de resíduos, concentrando a tarefa. E se forem os mesmos a ganhar o contrato para obras de microdrenagem ou macrodrenagem, esta eficiência econômica tende a entregar mais qualidade para a política pública. Ah, mas essas grandes empresas, concentrando todas essas atividades, podem sofrer, podem ter a tentação de condutas oportunistas, desrespeitando as regras estabelecidas depois de licitação em contrato. Ora, mas aí é que está. Se eu delego para o particular a operação, eu tenho que estar pronto para fazer a fiscalização. Eu desenhei a política pública, eu conheço a política pública, eu conheço as demandas da sociedade. Eu vou conseguir acompanhar se os caminhões vão realmente cumprir os quilômetros exigidos, se eles vão ter a qualidade que é imposta. Mas é muito melhor para o município fazer o controle de uma empresa e de um contrato. Porque imaginem a realidade aí das ruas. O município administra 10 contratos. Aí a empresa que pinta o meio-fio terminou de pintar. E a da varrição começou agora. Então eu vou varrer o canto da rua em cima do meio-fio que eu acabei de pintar. Ou passa o caminhão que faz a coleta e os que se responsabilizam pelos resíduos de parques e praças ainda não terminaram de ensacar aquilo que recolheram. Como é que é administrar 10 contratos? Capina, coleta, pintura do meio-fio, depois levar ao transbordo, do transbordo para o transporte, do transporte para o aterro. Quando o novo marco legal do saneamento fala de universalização com efetiva prestação, significa uma prestação que esteja em harmonia com todas as melhores ideias da Lei 12.305 de 2010. Estimula o novo marco que os municípios se reúnam, que eu tenha de fato uma prestação regionalizada, utilizando as ferramentas
da gestão associada. No caso de resíduos, é muito comum a ferramenta dos consórcios públicos. E que essas grandes licitações, concentrando tarefas, envolvam grandes investimentos que vão assumir o risco de trazer para o sistema, de trazer para esta política pública tecnologia. Porque daqui a 5 ou 6 anos, para contratos de 30 anos, eu provavelmente vou estar oferecendo este serviço público para as pessoas com outras ferramentas. Hoje os drones avisam que o caminhão de lixo não pode passar em determinado horário em função do movimento. Então, a mudança das rotas, os containers que conectados a uma central da empresa vão mandando informações para dizer em que momento, de fato, aquele container atingiu sua lotação e é a hora do caminhão passar por ali. Ou ele tem que passar todos os dias, na mesma hora, com impactos à mobilidade urbana, parando o movimento de carros em uma rua em função de um container que está na metade, ou de um container que está quase vazio. Agora, para jogar tecnologias para dentro do sistema, eu não posso fragmentar. Eu tenho que construir escala. Assim funciona com o tema resíduos sólidos. E não é diferente, disse outras vezes, para a drenagem urbana. É responsabilidade dos municípios modelar grandes obras, especialmente as obras de macro drenagem. Fazer intervenções na cidade. E se eu não puder levar as pessoas para outro lugar, que a vida delas seja melhorada, inclusive no contexto de núcleos urbanos ainda não consolidados. Eu tenho que levar saneamento básico até lá, eu tenho que levar a água, eu tenho que levar o esgoto, eu tenho que coletar os resíduos e as pessoas, se perto de córregos ou rios, precisam estar de alguma maneira protegidas para evitarmos aqueles desastres que não deveriam ser naturais. É natural que o rio, por vezes, saia do seu leito. O que não é natural são pessoas morando tão perto dele. No caso da drenagem, raros são os municípios que, feita a obra, cobram o tributo chamado contribuição de melhoria. E também não se cogita de cobrar tarifas dos cidadãos em razão de obras de drenagem. A 11445 diz: é preciso cobrar valores reais quando eu penso nas necessárias políticas de resíduos sólidos. E é preciso cobrar valores e valores reais quando eu penso na política pública relacionada ao tema drenagem urbana. Por tudo isso que se disse e com base nessas informações, penso que seremos capazes de responder a algumas perguntas. São conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Alternativa A, acordo setorial. Alternativa B, ciclo de vida do produto. Alternativa C, destinação e disposição final. Alternativa D, todas estão corretas. Neste caso, a resposta está na letra D. Todas estão corretas. O acordo setorial na logística reversa. A preocupação com o ciclo de vida do produto. O debate da destinação dos resíduos
e da disposição dos rejeitos para o aterro. São realmente conceitos básicos que estão devidamente discriminados na Lei 12.305 de 2010. Vamos agora à próxima questão. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Marque a incorreta. Alternativa A, a prevenção e a precaução. Alternativa B, o poluidor pagador. Alternativa C, o princípio do não confisco. E alternativa D, o protetor recebedor. Diante dessas alternativas, que letra marcaram? A resposta correta aqui é a letra C. A prevenção e a precaução, o poluidor pagador, assim como o protetor recebedor, princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O princípio do não confisco, aí é um debate do direito tributário, não tem, de fato, relação com este tema. Vamos à última questão. São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, marque a incorreta. Alternativa A, os planos de resíduos. Alternativa B, coleta seletiva. C, logística reversa. E D, o desenvolvimento sustentável. Quando eu penso em instrumentos da Política Nacional, e como a intenção aqui é marcar a incorreta, que letra identificaram? Letra D, desenvolvimento sustentável. Os planos, a coleta seletiva e a logística reversa são tecnicamente instrumentos da política nacional. O desenvolvimento sustentável fica em outro lugar, é um dos princípios mais importantes quando o foco é estudar com profundidade a política nacional de resíduos sólidos no Brasil. Assim, eu concluo esse nosso conjunto de 5 aulas. Tentei, primeiramente, destacar para vocês a relevância do tema. Eu tenho leis novas, eu tenho pessoas que precisam que estas políticas públicas sejam desenvolvidas, embates jurídicos, embates políticos, licitações acontecendo, contratos começando, é uma vida aí que está pulsando. Oportunidades para profissionais do direito, para engenheiros. Tem um setor no Brasil que tinha pouco investimento e não estava respondendo pelas graves demandas da nossa população. Às vezes a vida é assim. Eu mudo a lei, eu crio um outro marco jurídico e a aplicação desta ideia abstrata, lá no final, transforma a vida das pessoas. Se isso vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Eu sei, isso sim, que do jeito que estava e do jeito que está, não poderia continuar. Então, sem perder a visão crítica e estudando permanentemente a lei, eu tenho muita esperança que o novo marco legal do saneamento, quando a história olhar para trás e lembrar desse tempo, vai dizer que ele foi muito importante para que muitas pessoas tivessem a sua vida melhorada, esta que é a responsabilidade principal do Estado. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.